Abra suas Bíblias, por gentileza, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Essa mensagem eu já preguei algumas vezes, e domingo passado eu citei e disse que iria pregar neste domingo. Aqui nós temos um homem já velho, um homem experimentado, que é Davi, o rei de Israel, que agora está dando conselho ao seu filho Salomão, que vai assumir o reino de Israel. O homem que pede sabedoria a Deus, e Deus acrescenta tudo sobre a vida de Salomão. Mas, meus amados irmãos, nesse período agora de Covid-19, onde as famílias estão dentro dos seus lares, muitos sem poder sair, alguns perdendo seus empregos, muitas empresas fechando, pessoas desesperadas, conflitos acontecendo, o país realmente está em crise. Mas é nesse momento que a misericórdia de Deus, é nesse momento que nós começamos a meditar e buscar no Senhor a verdadeira esperança para continuar trilhando a verdade e o que Deus quer para as nossas vidas. Só que para trilhar, para andar bem no dia a dia, nós precisamos também ouvir todos os dias, não somente o nosso pai ou mãe, ou aqueles que estão ao nosso redor, mas primeiramente buscar conhecimento daquele que vem do alto, que não é uma sabedoria terrena, mas é a sabedoria de Deus para conosco, para que possamos viver bem aqui nesta terra. Nós sabemos que os cristãos não buscam somente trabalhar e constituir e viver bem nesta terra, mas nós estamos aqui também cientes que nós temos um lar já preparado, como nos diz, e está escrito lá em João 14, que Cristo iria preparar lugar, e Ele já preparou, porque Ele já está à destra do Pai. Mas Davi, então, esse homem experiente, agora começa a aconselhar, então, a Salomão, como ele deveria se portar à frente do povo de Deus, sendo rei de Israel. Da mesma forma, nossos dias também, como já foi abordado aqui, nós devemos também buscar conhecimento de Deus para passar esse período de Covid-19. Eu sei que tem muitas pessoas, principalmente aqueles que se esqueceram de buscar na palavra de Deus, que estão se baseando em tudo nesses dias, em jornais, em conversa, em mensagem do WhatsApp. Mas nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando Davi, então, aconselha Salomão, Davi queria que seu filho viesse ser um rei melhor do que ele. Então, quando o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, usa profetas e discípulos para escrever os 66 livros da Bíblia, é para que o seu povo que vive aqui nesta terra tivesse uma vida harmoniosa e bem orientada assim pela palavra de Deus. Então, Davi dá 3 conselhos, então, a Salomão para viver. O texto de 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Se o buscares, será achado por ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Ore, vamos orar nesse momento. Santo eterno Deus, grandioso Pai que estás nos céus. Pai, diante de ti eu te entrego o meu coração. Usa, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que os teus filhos que estão nos seus lares, que estão aqui, entendam a tua palavra, entendam, Senhor, o teu querer para as nossas vidas. Nos ensina através da tua palavra. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço e eu te louvo no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. O versículo 9 de 1 Crônicas diz: E tu, meu filho Salomão, primeiro conselho que ele dá a Salomão, conhece o Deus de teu pai. Ninguém vai falar de algo sem ter conhecimento. A pessoa, quando consegue um emprego, quando é colocado então para trabalhar, a tendência, a lógica é que o gerente, o dono daquela empresa,
pegue aquela pessoa e coloque uma pessoa experiente do lado dele para que ele aprenda, para que exerça a sua função com responsabilidade e que aquela empresa, então, venha prosperar. Davi, então, sendo um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecendo intimamente o nosso Deus, ele diz a Salomão: conhece o Deus de teu pai. O texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O que é que Deus está falando para Oséias? Oséias estava tratando ali os pecados de Israel. E o que é que Deus disse para aquele povo? Vocês estão sendo destruídos por falta de conhecimento. E qual o primeiro conselho então de Davi? Conhece o Deus de teu pai. Conhecer a Deus é saber que o nosso Deus, lá em Gênesis capítulo 3, a partir do que o homem peca, se desvia da presença de Deus, Deus promete dar o seu único filho naquele momento ali, para nos salvar. Conhecer Deus intimamente é saber que Deus chama um povo, Abraão, e diz: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através desse povo veio nascer o nosso Salvador Jesus Cristo e morreu na cruz por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Conhecer a Deus intimamente é saber que Deus, nas mínimas coisas, tem cuidado da minha vida e tem cuidado da sua vida. Eu creio que qualquer um dos que estão aqui, neste momento na igreja, ou que estão em casa, se perguntar agora, uma experiência, nesse tempo de Covid, você vai dizer: Deus tem feito grandes coisas por minha vida e pela minha família. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a buscar, a conhecer esse Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a ver o mundo de uma visão diferente. Aquele que não conhece, aquele que não tem intimidade com Deus, em tudo ou quase tudo na sua vida, ele vê dificuldade. Momento de crise é momento de crescimento. Mas para aqueles que realmente conhecem a Deus, para aqueles que querem e têm sede de conhecer a Deus. Eu fui ao banco na sexta-feira, e quando eu cheguei no banco, na Caixa Econômica, tinha uma moça com uma criança no colo. E ela me pediu ajuda. E lá no meu coração eu falei assim: eu não vou ajudar. E eu perguntei para ela: a senhora não fez o cadastro do benefício de receber os 600? Ela: eu fiz, mas não deu certo. Eu vou tentar de novo. Aí eu falei: olha, mas pode descer aqui, a secretaria, a prefeitura tem feito um trabalho bom, provavelmente vai lhe ajudar. E fiquei na minha. Fui para o caixa lá, e geralmente no caixa todo mundo sabe quando você quer trocado, você vai lá, aciona para pegar as notas com trocado. E quando eu puxei lá, me veio R$50, tudo de R$10 e o restante como eu queria. Eu olhei assim para aquele dinheiro e eu falei: Deus, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, mas o Senhor faz do seu jeito. Eu peguei o dinheiro, fui em direção àquela mulher e dei ali. A mulher deu um sorriso e eu saí mais rindo ainda, porque eu vi Deus falar comigo naquele momento. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a observar a forma que Deus quer falar conosco. Então Davi dá o primeiro conselho: o que? Conhece o Deus de teu pai. Davi sabia do que Deus tinha feito na vida dele, na vida de Moisés, na vida de Josué. Mas primeiro, para que a gente observe a grandeza de Deus, nós temos que fazer o quê? Procurar conhecer a Deus. Segundo, no versículo 9 ainda: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Segundo conselho: serve com um coração perfeito, com uma alma voluntária. Tem muita gente que não é abençoado porque ainda não usa o coração da forma correta. Falava ontem, lá na casa pastoral, com a Jaqueline e com o Pedro, que quando nós abrimos o coração a ofertar, a se doar, com um coração aberto e sincero,
confiando no Deus que nós conhecemos, Deus nos abençoa. Por que tem gente que ganha bem e não faz nada na vida? Ou não é próspero? É porque não abençoa voluntariamente, com generosidade. O meu pai, ele gostava de dizer que ele ficava muito feliz quando podia abençoar alguém. E ele dizia: meu filho, eu fico muito feliz por abençoar, porque no dia quando eu não tiver para dar para alguém, eu vou ficar triste porque eu não tenho nem para mim mesmo. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos alegramos na conquista do irmão. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos alegramos quando o outro consegue um emprego. Quando nós conhecemos a Deus, nós falamos para abençoar. Quando nós conhecemos a Deus, nós queremos o melhor para o nosso semelhante. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a Deus e Ele nos ensina a fazer tudo isso. Aí o que é que Ele diz? Primeiro, conhece o Deus de teu. Aí depois Ele diz o quê? Serve com um coração perfeito, com uma alma voluntária. Lá em Números 13, 30, ali nós temos a história de Josué e Calebe. Josué e Calebe tinham um coração voltado, aberto, a reconhecer este Deus que eles conheciam verdadeiramente. Olha o que é que ele diz o texto. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança esta terra, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Eles conheciam a Deus, Josué e Calebe, e tinham um coração o quê? Quebrantado, um coração sincero, um coração honesto diante de Deus. É por isso que a gente tem hora que tem pessoas, por não conhecer a misericórdia e conhecer a Bíblia, o que está escrito, diz: por que tem pessoas que prosperam ou fazem tanta coisa? E eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, mas eu estou falando de pessoas que são abençoadas porque têm um coração bom. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto, meus queridos irmãos, de estar junto, de abençoar, porque isso é bom, é agradável. Lá em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E tem gente ainda que o coração ainda não está, ainda não foi quebrado, aquele coração de pedra não foi quebrado, não é o coração de carne, ainda acha que pode mandar, que os seus dons, que os seus talentos, que a sua maneira, tudo é seu. Não. Se eu conheço a Deus, e o meu coração é transformado diferente, eu sirvo de uma forma. Davi, experiente, diz: olha, já conhece o Deus de teu pai, Salomão? Se você conhece, serve com um coração perfeito, com alma voluntária. E ele explica no versículo o porquê de conhecer e ter um coração diferente. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações do pensamento. Olha porque é que ele dá os dois primeiros. Porque Deus conhece a tua mente e o meu coração. Lembra que Davi, quando ele aconselha aqui também a Salomão, uma vez ele foi confrontado pelo profeta Natã por causa do pecado, do assassinato de Urias e do erro que ele cometeu com Betseba. Davi não teve, conhecendo a Deus, não teve uma atitude perfeita com o coração. Mas Davi já tinha passado pela provação, conhecendo a Deus. Davi não queria, lembra que eu falei do conselho? Que a gente vive de conselho, que muitas pessoas nos ensinam. Davi já experimentado, já tendo errado, ele diz: olha, não cometa o erro que seu pai cometeu. Conhece realmente e serve a Deus com o coração. É tanto que Salomão, no começo do seu reinado, foi um ótimo rei. Ele colocou em prática, depois ele se desvia, se esquece dos conselhos. Olha que coisa boa, quando o homem então observa isso. Lembra-se que Deus conhece tua mente e teu coração. Deus conhece quantos fios de cabelo Ele tem na nossa cabeça. Então, meu querido irmão, tenha atitudes de um ministro, de um servo de Deus.
e você vai ver Deus derramar bênção sobre a tua vida e realizar muito dos teus sonhos. Claro que nós devemos orar da oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Terceiro e último conselho. Ele diz, primeiro foi, conhece o Deus teu Pai, segundo, serve com o coração perfeito e alma voluntária. Terceiro e último, se o buscares, será achado por ti. Se o buscares, será achado por ti. Agora eu entro no Covid-19. Tem muita gente preocupado e com razão. Mas tem gente que conhece a Deus, tem um coração bom, mas ainda está temendo. Claro que o ser humano não é porque nós somos crentes, cristãos, que nós somos inabaláveis. Nós também temos medos, mas nós temos um medo com confiança. Lembra de Davi, no Salmo 23? Ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Olha aqui, o terceiro conselho é, se o buscares, será achado por ti. Deus vai te achar, meu querido irmão, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas se você procurar conhecer e ter um coração diferenciado. Deus não abandona ninguém. Nós que abandonamos a Deus. Nós que começamos a ter atitudes que não é próprio de um cristão. Abra o seu coração, diga, Deus, fala comigo. Abençoa meu filho, abençoa minha filha. Muda minha história. Quebra as barreiras que precisam ser quebradas. E seja sincero e diz, Deus, me ensina a te conhecer mais. Muda o meu coração de pedra pelo coração de carne. Porque eu sou falho, eu sou pequeno. E eu sei que quando eu chorar, o Senhor vai me encontrar em qualquer lugar. O homem que dá o conselho a Salomão, no Salmo 23, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meu querido irmão, meu amigo, meu querido irmão que está em casa, Deus é Senhor das nossas vidas, mas daqueles que querem. Deus não muda ninguém, se a pessoa não quiser. Lembra lá de Apocalipse, que ele diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Todos os dias Cristo bate a porta do nosso coração. Mas você tem que abrir a porta do coração. Eu tenho que abrir a porta do coração. Quantas vezes, meu querido irmão, eu tive algumas dificuldades na minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes eu não queria enxergar o que Deus queria fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas a partir do momento, quando Deus começou a me guiar do jeito dele, eu começo a dizer, Deus, muito obrigado. Porque nós somos teimosos muitas vezes. Mas o que a gente tem que fazer quando a gente vê a mão de Deus? Dizer, Deus, é assim que eu quero fazer. Não faça igual a Jonas, que recebeu o recado de Deus para pregar aos ninivitas e fugiu. E mesmo vendo a salvação e a misericórdia, ainda continuou com o coração duro. Mas tenhamos o coração de Paulo e de muitos daqueles homens, como Caleb e Josué, que se colocaram de prontidão diante da presença de Deus para fazer a sua vontade. Da mesma forma que Davi aconselhou Salomão, Deus nos aconselha todos os dias, através da sua palavra, dizendo, filho meu, anda na minha presença.